começou a surgir então o cientificismo. O que é o cientificismo? Ou seja, a ciência ia dominar tudo. Esquecer de Deus era o tom da época. Esquecer das coisas religiosas, digamos assim. E a gente lembra da Bíblia, né? Disse honesto no seu coração, ama a Deus. E aí a gente vê as loucuras que aconteceram. A outra coisa também que movimentou, que ajudou a movimentar a guerra, foi a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, ela aconteceu entre 1840 e 1850. Só para dar uma palhinha, o que é uma Revolução Industrial? Revolução Industrial começou na Inglaterra no século XVII. O mundo antes disso era um mundo feudal. O que era o mundo feudal? O modo de trabalho, o modo de produção, que tinha o suzerano e o vassalo. O vassalo trabalhava para o seu senhor e isso não mudava. As coisas foram, o tempo foi passando, foi entrando o metal, chamado metalismo, no mundo, tá? Começaram a ter troca de mercados, e aí a Inglaterra então passou por uma revolução industrial. O que é isso? O que é uma revolução industrial? Não é só ter indústrias. Revolução industrial significa que houve mudança no modo de viver do povo, ou seja, o povo não era mais da terra, do campo. O povo ia se mudar para a cidade. Mudou o modo econômico do povo, mudou o modo político. Então isso aconteceu primeiramente na Inglaterra, tá? E depois alcançou os outros países que estavam próximos da Inglaterra. Muito bem, agora a gente vai ver os antecedentes reais da guerra, tá? Vamos ver aqui, olha, antecedentes reais da guerra. Primeiro ponto, para facilitar a mente de vocês, segunda Revolução Industrial. Eu falei que a Revolução Industrial começou forte entre 1840 e 1850, não é isso? Isso aí altera o cenário econômico da Europa. Por que altera? Porque não vai ser mais só a Inglaterra que vai ter a Revolução Industrial. Isso vai acontecer na Alemanha, no Império Alemão. Isso vai acontecer na França. Isso vai acontecer na Itália. Isso vai acontecer também depois, bem devagar, lá na Rússia. Então, quando a gente observa isso, a Inglaterra começa a ficar preocupada. Bota um negocinho da Inglaterra aqui para a gente ver. A Inglaterra começa a ficar preocupada, olha só. A Inglaterra tinha um apelido de Pax Britânica. Por que Pax Britânica? Todos esses pontinhos de vermelho aí eram dominados pelo Império Britânico. Ou seja, um quarto da terra era da Inglaterra. A Inglaterra mandava em tudo. Entendeu? A Inglaterra era a potência da época, no século XIX e no início do século XX. Isso vai mudar. Aí o que acontece, meus irmãos? A Inglaterra começa a observar que a Alemanha começa a crescer. Antigamente, nesse momento ali, era difícil alguém vencer da Inglaterra numa guerra na Europa. Porque quem conseguiu vencer a Inglaterra 2 vezes foi os Estados Unidos da América, que já era uma potência. Só que eles tinham aquela ideia lá na Europa, a América é dos americanos. Eles nem pensavam em entrar na América. Entendeu? Porque os Estados Unidos já mandava ali naquela época. Então vocês veem o desencadeamento das coisas. O que acontece então? Nós vemos aqui 5 potências que começam a se industrializar. Ora, olha só as potências: Inglaterra, Alemanha, França, Itália e lá na repescagem, lá no final, a Rússia. Por que lá no final? A Rússia era uma monarquia ainda. Uma monarquia feudal. Lembra de feudalismo, que eu não vou explicar de novo? Uma monarquia feudal, tá certo? E aí, portanto, atrasada. A Rússia tinha pouquíssimas indústrias, mas a Rússia tinha algo a seu favor. Era grande. Tinha muita gente, apesar de poucas armas, tinha muita gente e o frio. Isso vai fazer diferença nas guerras. Bom, continuando aqui, a Alemanha se equipara à Inglaterra. O Império Alemão no século XX
já começa a produzir mais aço do que a Inglaterra. Isso traz preocupação para quem mandava no mundo. Outro igual a mim, isso vai dar problema. E aí, a todos esses impérios começaram a querer se desenvolver. Esse desenvolvimento abriu os olhos das nações para a África, para a Ásia e para a Oceania. Olha aí. Ó, nós vamos entrar numa época então chamada imperialismo e neocolonialismo. Aí vocês estão vendo o nome dos impérios? Império, né? Tudo isso aqui. Império, a maioria é império. O que é o imperialismo e neocolonialismo? Então vai ter uma luta agora para ter terra. Os impérios querem alargar. Tinham 3 coisas importantes naquela época ali. Tá? Terra, água e petróleo. Não esqueçam disso, isso vai dar problema. Que vai chegar a Primeira Guerra, obrigado. Terra, água e o que eu falei? Aí eles foram. Não sei se vai ter alguma coisa aí que vai mostrar a divisão das colônias. Na próxima, por favor. Aqui, ó. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, tá? Cada um, olha só. Letras, as que estão em vermelhos é britânica, cor de abóbora, espanholas, italianas. Tudo, o mundo foi dividido. Aí o que acontece? Eles dividiram o mundo, não dividiram? Aí não ficaram satisfeitos não, sabe? O que eles fizeram? Ora, o mundo foi dividido, né? Imperialismo e neocolonialismo. O que acontece no imperialismo e neocolonialismo? Acontece uma ideologia chamada nacionalismo. O que é o nacionalismo? O nacionalismo é o seguinte: a minha nação é mais importante do que a outra. Não importa o interesse da outra nação. O interesse que nós tenhamos terras é o maior. Importa é que eu ganhe. Então, no nacionalismo é o seguinte: se alguém perdesse terra, seria diminuído. O império que perdesse alguma terra seria diminuído. Então, o que eles viram? Opa! Nós temos que nos proteger. Nós temos que nos proteger, porque vai que o pessoal quer pegar uma colônia minha. Vai que o pessoal quer entrar. Vai que a Alemanha quer entrar na colônia da Inglaterra. Vai que a França quer entrar nas colônias do Império Austro-Húngaro. Puxa, aí desencadeou em quê? Porque eles começaram a querer se defender e se expandir. A corrida armamentista. Aqui. Começaram a correr atrás de fabricar armas, com o intuito de se defender. Vou defender a minha terra. Mas, na verdade, o que eles queriam era expandir. Por quê? Já que a luta nas colônias havia cessado, o que eles iam fazer agora? Vamos lutar entre nós. Vamos lutar dentro, não sei se a próxima vai mostrar a Europa de novo, mas vamos mostrar, tenta mostrar aqui, vamos lutar dentro da Europa agora, tá? Essa aqui é a antiga, né? Vamos lutar dentro da Europa agora. Então o mundo agora ia ter uma guerra dentro da Europa. Lembra daquela foto aqui da Europa de 1914? Aqui, olha só. Eles agora, eles iam lutar, eles iam querer pegar essa parte toda. Um queria pegar a parte do outro. Olha aqui. Olha para essa partezinha aqui, que essa partezinha vai ser forte. Olha só. Essa parte aqui, para te sintetizar, vai ser o motivo da guerra. Mas vamos continuar aqui para vocês entenderem. Agora começa a olhar para dentro da Europa. Já acabou a luta fora. Aí agora a luta vem para dentro. Corrida armamentista. Naquela época, a Marinha era a principal força comercial. Vocês veem que hoje está havendo uma grande corrida armamentista. Vocês viram quando o presidente dos Estados Unidos joga aquela bomba, que ele falou que era a bomba-mãe, né, lá no Afeganistão, o Vladimir Putin falou que ele tinha bomba-pai.
E vocês chegaram a ouvir que o Vladimir Putin falou: nós da Rússia, a América pode ter até mais armamento, mas nós aqui da Rússia somos invencíveis. Gente, tudo isso por causa da natureza humana. A história é cíclica, o homem é o mesmo, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está formando um povo forte, cheio de poder, que entende essas coisas que aconteceram, para ter compaixão e orar pelas pessoas, aumentar o evangelismo, aumentar a consagração. Então a gente vê aí a corrida armamentista. Aí o que acontece? O que o pessoal começou a pensar? Vamos fazer as contas aqui, hein? Aí começaram a pensar na Inglaterra: eu quero pegar as terras da Alemanha, mas o que eu faço? A Alemanha do outro lado falou assim: eu quero pegar as terras da Inglaterra, mas o que eu faço? Aí eles chegaram à conclusão do seguinte: se tiver uma luta mano a mano, entre Inglaterra e Alemanha, a guerra vai demorar demais, porque eles são muito fortes. O que nós vamos fazer? Vamos procurar amigos. O que nós vamos fazer? Vamos procurar vizinhos. Interesses comuns ou inimigos comuns. Dá então o quarto ponto que apressa a guerra: formação de alianças. Começou assim então a ter uma corrida para que as alianças fossem formadas. No século XIX já se começou a correr atrás das alianças. Vamos ver um exemplo aqui. Olha, a Alemanha, ela fez aliança com a Áustria-Hungria, Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro foi a formação da Áustria com a Hungria em 1867. Para ficar mais forte, também chamado de Império Habsburgo. Era tudo parente. Vocês sabiam que eles eram tudo parente? Hein? O rei da Itália era parente do rei da Rússia. O Kaiser alemão era parente do rei da Inglaterra. E aí eles foram fazendo aliança para ver se não tinha guerra. Eles falaram assim: muita aliança, pouca guerra, muita aliança, pouca guerra. A nossa aliança que não tem guerra, a aliança é com Deus através de Jesus. A guerra nossa guerra contra o diabo, né? Mas eles fizeram essa aliança para evitar uma guerra. Bom, em 1879, a Alemanha faz aliança com a Áustria-Hungria. Em 1882, a Itália faz aliança com a Alemanha e a Áustria-Hungria. Olha só, vocês estão vendo aqui? Essa primeira aliança ali, tá? De Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha, tem o nome de Tríplice Aliança. Qual é o nome que eu falei? Nós vamos ouvir muito isso agora. Vamos ouvir muito isso daqui para o final. Tríplice o quê? Tudo bem. Agora vamos ver a outra. No ano de 1894, a Rússia faz aliança com a França. Bom, em 1904, a Inglaterra faz uma aliança chamada Entente Cordiale. E a Inglaterra e França, né, eram inimigas, muitas guerras, tal, guerra do oceano, tal, aquilo que vocês já sabem. Bom, aí em 1907, a Inglaterra e a Rússia fazem uma aliança chamada Anglo-Russa. Formem-se então a Tríplice Entente. Dá uma olhada? De um lado, Tríplice Aliança: Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. De outro lado, Império Britânico, França e Rússia. Pode passar. O mundo ficou, a Europa ficou dividida. Vocês estão vendo aí, olha. Aqui, tudo que é, essa cor é marrom, né? Então, esse pessoal aqui, Tríplice Aliança. O pessoal dos verdes, Tríplice Entente. Dá uma olhadinha nesse mapinha aí, que você vai ver um montinho de mar aqui. Olha o mar Mediterrâneo. Aqui, Estreito de Gibraltar, vai dar problema aqui. Aí volta que eu vou mostrar outra coisa. Isso, Black Sea, Mar Negro. Aqui, Mar Negro, Mar Báltico. Todo mundo vai lutar por isso. Isso vai dar problema. Vai tudo juntar na Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Vamos ver. Bom, fizeram a Tríplice Aliança. O que acontece?
nesse meiozinho aqui, olha, nesse meiozinho, esse país chamado Rússia vai ter aliança com esse aqui, Sérvia. Isso vai ser fator preponderante. Rússia, Sérvia, Sérvia, Rússia. Vamos lá. O que vai acontecer? A Rússia começa a desenvolver seu interesse pelo Ocidente. O que a Rússia quer fazer? A Rússia, ela quer só conquistar o Mar Negro. A gente viu falar de Mar Negro. A Rússia está lá no Mar Negro fechando com aquela ponte, o Estreito de Kerch, lembra? Aqui, ó. Aqui o Mar Negro. A Rússia queria esse mar aqui. E ela também queria entrar, volta naquele para mostrar o Mar Báltico. Aqui, ó. Ela queria entrar no Mar Báltico. Aí quando. Volta lá naquele. Naquele, meu filho. Isso. Aqui, olha só. Quando o Império Austro-Húngaro soube que eles quiseram isso aqui, quando a Alemanha soube que eles quiseram aquilo ali, falaram, não podemos deixar. Porque quem chegasse primeiro ia dominar aquela região. Dominando os mares, dominariam as riquezas. Olha a formação da guerra aí. A formação, então, das alianças culminou lá na frente, na formação da Primeira Guerra Mundial. Um ficou falando para o outro, se um dominar, eu não consigo entrar. Se o outro dominar, eu também não consigo entrar. E aí a coisa começa a correr. Bom, vai surgir uma questão lá na frente, chamada questão marroquina. Questão marroquina. Pode botar lá. Vou explicar o que é questão marroquina. O Marrocos, ele fica na África. A Espanha, ela tinha uma partezinha aqui, olha, tá vendo? No Marrocos, tá? Só que em cima dela tinha a Inglaterra e a França. Qual foi o problema dessa questão aqui marroquina? O nosso amigo rei da Espanha deu de presente para o primo dele, que era o Kaiser alemão, essa partezinha aqui. A Inglaterra olhou lá de cima e falou o quê? Olha, é o seguinte, França, vem cá. Vem cá. Tá vendo a Alemanha ali? Porque aqui, gente, é um lugar chamado Estreito de quê? Quem entrasse pelo Estreito de Gibraltar, dominava o mar Mediterrâneo. Quem dominasse o mar Mediterrâneo, ia chegar no Oriente Médio. Chegando no Oriente Médio, petróleo. Então ia sair forte quem conseguisse entrar lá. Aí a Alemanha estava lá toda, né? Eu estou aqui. Aí a Inglaterra falou assim, não, França, você é minha aliada mesmo? Então toma todo esse lugar aqui, França. Essa parte toda ficou da França. E essa aqui da Alemanha. A França falou o seguinte, não aceito navios alemães aqui. A Alemanha falou, também não aceito navio francês. Questão marroquina. Isso deu um problema e teve que ser resolvido pela paz armada. Entendeu? Eles fizeram 3 conferências. 3 conferências para resolver essa questão. Assim, a Alemanha saiu perdendo. A chamada diplomacia do canhão. E se deu em 3 conferências. A Alemanha perdeu. A Alemanha teve que ceder. Aí a Alemanha falou o seguinte, eu cedo, porque... Só que aí eu vou querer o quê? Eu vou querer o Congo para mim. Só que o Congo não rendia nada. A Alemanha saiu frustrada. Quem ficou feliz? A França. Por quê? Qual era a intenção da Inglaterra e da França? Construir o canal de Suez juntos lá na frente. Aí quando a Alemanha sai realmente irritada. Quando a Alemanha sai realmente chateada, porque a Alemanha tinha poucas colônias. E perder colônia significava derrota. Então a Alemanha saiu naquele momento ali derrotado. Aumentou a tensão. Vai ter uma outra questão em 1911. Vocês estão vendo que o pavio da guerra começou, né? Ele está diminuindo. Daqui a pouco vai explodir a primeira bomba. Essa questão balcânica aqui, pode botar o mapa ali para frente. Olha,
Os Balcãs são esses países aqui. Tá, irmãos? Ó, Bósnia, Sérvia, Kosovo, Macedônia, Montenegro, Croácia, Eslovênia, Albânia, são países, Bulgária, Romênia, são chamadas região balcânica. Quem dominava isso aqui, essa região balcânica, ela tinha um domínio do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano era um império de muitos séculos. Muito bem. Só que a Inglaterra começou a fazer pressão em cima do Império Turco-Otomano, que dominava isso tudo. Por que a Inglaterra queria fazer pressão sobre o Império Turco? Porque a Inglaterra queria dominar o Mar Mediterrâneo. Quem dominava o Mar Mediterrâneo era o Império Turco-Otomano nessa época. Bom, deu certo. O Império Turco-Otomano enfraqueceu. Além de enfraquecer, houveram guerras. Em 1912, houve guerra contra o Império Turco-Otomano com a união desses povos. O Império Turco-Otomano, então, perde força e deixa essa região. Quando o Império Turco-Otomano deixa essa região, o que acontece? Fica todo mundo de olho. Rússia, Império Austro-Húngaro e Alemanha, porque é uma região. Hoje eles são países, mas antes era região, eram povos, não eram países ainda. Então ficou todo mundo, opa, porque se eu entrar ali, eu entro na riqueza. Todo mundo pensou junto, Rússia, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Inglaterra, se a gente entrar aí, fica rico. Foi uma grande questão que vai realmente levar à guerra. Por quê? Se a Rússia domina os Balcãs, o Império Alemão não pode entrar lá, nem Império Austro-Húngaro. O que a Rússia queria fazer? Está vendo esse pedacinho de terra aqui? A Rússia, que está aqui em cima, a Rússia ela queria dominar tudo isso para gerar o chamado pan-eslavismo. Ou seja, tudo isso aqui, todos esses países são chamados de eslavos. Eslavos são povos que surgiram na Idade Média e vieram por Mar Negro. Aí o que acontece? A Rússia queria usar a Sérvia, e a Sérvia faria a Grande Sérvia. E aí, na união que a Rússia tinha com a Sérvia, faria o império do pan-eslavismo. Queria dominar tudo. Mas do outro lado também tinha gente querendo dominar. A Alemanha não ficou chateada. O Império Austro-Húngaro, quando soube disso, ficou chateado. A Alemanha, ela começou a pensar numa maneira de chegar aos Balcãs. A Alemanha começou a pensar, olha, como é que eu posso chegar nos Balcãs? Império Austro-Húngaro, vem cá. Vamos conversar. Vocês estão perto ali do Balcãs. E vocês são fortes. Porque em 1908, o Império Austro-Húngaro chegou lá na Bósnia e falou assim, é meu. Vocês viram a reportagem de hoje aqui? Sobre a anexação da Crimeia. Vocês viram? Que o Vladimir Putin chegou, tomou, 2014 sentou, assinou e falou, é meu, e acabou. E o mundo, a comunidade internacional não fez nada com a Rússia. Só aplicou sanções e acabou, ficou todo mundo quieto. Da mesma forma. Aconteceu da mesma forma. Tá? O Império Austro-Húngaro chegava nessa região, ia tomando. Agora a Croácia é minha. Agora a gente vai entrar, vamos entrar ali na Macedônia, é meu. Eles chegavam com as suas armas e sabe o que eles faziam? Colocavam cartazes, espalhavam e falavam assim, agora essa área de vocês é nossa. O povo chegava ali, os cartazes assim, mas agora a gente é deles. Passava a ser. 1908, eles anexaram a Bósnia. 1908. Aí começou a dar problema. Por quê? Quando chegou em 1911, a Alemanha falou assim, ô Áustria-Hungria, vocês podem fazer o Império Austro-Húngaro-Eslavo. Porque se vocês fizerem o Império Austro-Húngaro-Eslavo, eu vou poder, olha só, gente, o que a gente viu hoje da Rússia, hein? Eu vou poder fazer uma ferrovia de Berlim para Bagdá, que eu vou passar por dentro de tudo. Faz.
Aqui, bota mais para frente, ver se a gente vai ver a ferrovia um pouquinho. Pode ir botando. Esse aqui é o Estreito de Kerch, ó. Ó, volta lá, meu filho. Obrigado, ó. Aqui, ó, esse lugarzinho que a Rússia está botando lá a ferrovia. Vamos lá, agora vamos para o passado. Ó, ferrovia Berlim-Bagdá aqui, ó. Berlim. Ia passar por dentro da Áustria-Hungria. Ia chegar em Constantinopla. Muita gente queria chegar ali. Ia romper Constantinopla para chegar no Iraque para pegar o petróleo. Olha, Bagdá, olha Bagdá aqui, ó. Bagdá. Aí o que acontece? A Áustria-Hungria vai e aceita aí. O que a Áustria-Hungria faz? Segura essa que está começando a explodir a bomba. A Áustria-Hungria manda o sucessor do seu trono, o arquiduque Francisco Ferdinando. Lembra desse nome? Francisco Ferdinando. Ele vai lá na Bósnia, em Sarajevo. E quando ele vai na Bósnia, em Sarajevo, no dia 28, deixa eu ver a datinha aqui, 28 de junho de 1914, ele com a sua esposa, pode passando que tem um monte de foto disso aí. 28 de junho de 1914, isso aqui é o arquiduque Francisco Ferdinando com sua esposa Sofia. Pode passando. Aqui, ó, para aí. O que ele foi fazer lá? Revistar as tropas, porque afinal foi anexado. Quando chegaram lá, sabe o que eles iam fazer? Assinar o tratado que o Império Austro-Húngaro, agora simplesmente porque assinar e se tornar